Aleluia. Pai do Senhor, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma live. Aleluia. Vamos estar aguardando, as irmãs irem chegando, as irmãs irem entrando. E desde já eu já gostaria de agradecer a cada uma que está assistindo essa live, que parou um pouquinho do seu tempo para estarmos juntos compartilhando da palavra do Senhor. E nós temos a certeza de que o Senhor ele tem abençoado vidas, através das lives que nós temos assistido aqui pela página das Guerreiras de Oração. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem se disponibilizado a estar compartilhando, um pouco da palavra nas lives. Está colocando louvor para esperar as irmãs irem chegando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmã Neia. Paz do Senhor, irmã Maria do Socorro. Vendo que as irmãs aos pouquinhos estão chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. As irmãs estão ouvindo, o áudio está chegando para vocês. Legal aí na casa de vocês, dá um ok aí para mim. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Essa manhã em que temos a certeza, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos abrir os nossos corações nessa manhã para receber a palavra que o Espírito Santo preparou para nossas vidas no dia de hoje. Aleluia. Jesus conquistou na cruz heranças para cada uma de nós. Isso é maravilhoso demais, Senhor. Nós tomamos posse nessa manhã, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Maria Renê, Deus te abençoe.
sangue que nos purificou, Aleluia. tirou o nosso pecado. Te exaltamos, ó Deus, porque em Jesus nos tornaste teus filhos. Aleluia. E por isso te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Pelo teu poder, pelo teu grande poder. Nós declaramos, Senhor, Grande e poderoso como tu. que a sua vontade tem chegado, Senhor, até nossas vidas. Te exaltamos. Aleluia. E ainda que Satanás se levante contra nós, tu Sim, és Deus. infinitamente maior. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Irmãs, eu louvo a Deus pela vida das irmãs que já estão entrando. Aleluia. Vamos estar orando para o Senhor estar abençoando essa nossa live de hoje. Pai, nós bendizemos o seu nome, Senhor, porque somente o seu nome é santo. Somente tu és digno, Senhor, de ser adorado. Somente tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Nós nessa manhã, Senhor Jesus, nós chamamos a presença do teu Santo Espírito, Senhor, até as nossas casas, até os nossos corações. Que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, a cada uma de nós. Que o Senhor venha tocar, Senhor, cada coração, Pai, que está assistindo essa live agora e que também irá assistir depois. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que tu és um Deus poderoso que fala através da sua palavra. Que nossos corações, Senhor, venham estar quebrantados diante da sua presença, Senhor. Que o Senhor venha retirar, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que vem tentar impedir, Senhor, de nós compreendermos aquilo que o Senhor preparou, Pai, para cada uma de nós nessa manhã. Senhor, abençoa a vida de cada uma que está assistindo essa live, abençoa os lares, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que está lá no livro de 2 Reis. 2 Reis 6, nós vamos estar lendo a partir do verso 8. 2 Reis 6, 8. Neia, dá um ok aí para mim se o som tá chegando até vocês legal. Dá um ok aí para mim, por favor. Aleluia. 2 Reis. 2 Reis 6. 2 Reis 6, a partir do verso 8. Diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo.
foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmãs, que palavra forte, que palavra tremenda, que passagem tremenda é essa? E essa palavra, ela nos relata que havia uma guerra entre o rei da Síria, né? Ele estava em guerra contra Israel, contra a nação de Israel, onde o rei da Síria, ele estava planejando, né, formulando planos para atacar, para acabar com a nação de Israel. E diz a Bíblia que esse rei, o rei da Síria, ele colocou todo o seu exército em lugares estratégicos para surpreender Israel e acabar com o povo de Israel. Mas sempre que ele tentava, sempre que ele planejava um ataque, ele era frustrado. Por quê? Como diz no versículo 9 e no versículo 10, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou nenhuma e nem duas vezes. Então, todas as vezes que era armado uma cilada contra o povo de Israel, Deus falava ao profeta tudo que iria acontecer, tudo que estava sendo tramado contra eles, todo o plano do inimigo. E o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e falava a ele: olha, o rei da Síria está planejando isso, isso e isso, ele enviou tropas. Então, o que acontecia? Eles evitavam de passar, de ir até a emboscada do inimigo. Então, conforme isso foi acontecendo, o rei da Síria, ele vendo que tudo isso que estava acontecendo, ele começou a desconfiar, a achar que dentre o povo dele havia alguém que estava entregando o plano de ataque ao povo de Israel, que havia um traidor entre eles. E no versículo 12 nós vemos que um de seus servos veio até ele e disse: não tem nenhum traidor entre nós, não tem ninguém que está relatando os nossos planos de ataque, mas tudo que nós planejamos, tudo que a gente planeja se deve ao profeta Eliseu, onde Deus mostra para ele tudo que nós planejamos, tudo que nós programamos para poder atacar. Deus mostra para esse profeta os nossos planos e ele relata ao rei de Israel. E é por isso que o povo está sendo poupado. Aí então o rei da Síria pensou: então agora, a partir de hoje, o meu problema é o Eliseu. Eu tenho que capturá-lo porque ele está atrapalhando as nossas investidas contra o povo de Israel. Então, o que o rei fez? Ele pegou os seus cavalos, seus carros fortes, né, o seu exército, e procurou saber aonde que o profeta Eliseu estava. E
relataram para ele que ele estava na cidade de Datã. Então, o que ele fez? Ele cercou toda aquela cidade durante a noite, posicionando seus exércitos, né, suas tropas, posicionando em lugares estratégicos, para, na parte da manhã, atacar para poder capturar Eliseu. Capturando Eliseu, ele iria dar prosseguimento ao seu plano de ataque contra Israel. Capturando o homem de Deus, o povo não iria saber, né, as estratégias dele, e na mente dele ele iria conseguir atacar Israel e vencer. E nós vemos na passagem que pela manhã bem cedinho, o moço de Eliseu, ele se deparou com uma situação desesperadora. Logo pela manhã, bem cedinho, quando ele levantou, ele viu toda a tropa dos inimigos, com os cavalos, com os seus carros, a cidade toda cercada, e ele ficou desesperado com aquilo que ele viu. E o que ele fez? Ele foi logo avisar para Eliseu. E chegando até Eliseu, ele disse, né? O que faremos? Agora nós estamos perdidos. O moço de Eliseu, ele se surpreendeu com aquilo que parecia com uma ameaça, que estava fugindo completamente, do controle deles. Ele olhou aquela situação humanamente impossível de ser resolvida, impossível de ser, né, vencida. E ele viu aquela situação e ele ficou completamente desesperado. O que nós vamos fazer? Tá aí o rei da Síria, ele tem cavalos, tem carros, tem um exército forte, um exército preparado, treinado, e nós estamos cercados. O que nós iremos fazer? Para onde a gente vai fugir? Nós não temos planos, nós não temos estratégias para poder vencer. E o moço de Eliseu, ele não esperava que logo pela manhã cedo, se deparar com um problema, com uma situação onde nada havia sido sinalizado, Deus não havia falado sobre aquela situação, Deus não havia mostrado sobre aquela situação, e ele se deparou com aquilo e ficou desesperado, porque ele nunca imaginou que aquilo iria acontecer. E quantas vezes, logo pela manhã, às vezes nós somos surpreendidos por coisas inesperadas, por situações que a gente não estava preparada para que acontecesse, por situações, por notícias que a gente não estava aguardando, por coisas que chegam até nós e onde a gente fica sem saber o que fazer. E muitas das vezes a gente reage da mesma maneira que Geazi, o moço de Eliseu. Ficou completamente o que fazer. A situação chegou, Deus não sinalizou para onde que eu vou fugir, o que decisão a gente vai tomar, o que a gente vai fazer. E ele se desesperou. Ele ficou sem saber o que fazer. Aquele exército imenso. E muitas das vezes vem situações contra a nossa vida que a gente fica indecisa, a gente fica confuso, sem saber o que fazer. E é nessa hora que geralmente aparece o desespero. E o desespero nos fragiliza, até o ponto
de nos abalar e onde a gente não consegue agir corretamente. Mas Geazi, ele tinha junto com ele um homem de Deus. O problema surgiu, o problema aconteceu, mas havia um homem de Deus juntamente com ele. E quando ele se deparou com aquela situação, ele foi até o homem de Deus e relatou aquilo que ele estava vendo. E quando Geazi viu o problema, ele procurou o homem e falou: meu senhor, o que faremos? Então, tudo aquilo que parecia perdido, tudo aquilo que parecia sem saída, tudo aquilo que parecia ser o fim, a partir do momento que ele procurou o homem de Deus, a partir desse momento, nasceu uma esperança. O quadro começa a mudar a partir do momento que ele procurou o homem de Deus. Geazi olhou todo aquele quadro com os olhos naturais, mas Eliseu, ele olhou para aquela situação com os olhos espirituais. No versículo 16, Eliseu responde para Geazi assim, ó: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi tinha uma preocupação. Eliseu tinha uma certeza. Vou repetir. Geazi tinha uma preocupação. Eliseu tinha uma certeza. De repente, hoje você se encontra como Geazi, temendo uma crise inesperada, temendo uma enfermidade, temendo uma crise financeira, temendo uma situação com teu filho, com teu marido, temendo essa pandemia que nós temos vivido, que tem assolado, né, tantas pessoas, dias difíceis, dias trabalhosos, onde a nossa parte humana, ela tem se aflorado de tal maneira com as coisas que têm acontecido. São problemas, são situações, todos os dias aparece algo novo, mas o profeta disse para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E hoje eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida, te dizendo: não temas. Não temas essa situação que está acontecendo. Não temas essa enfermidade. Não temas essa crise. Não temas essa luta. Não temas. Porque maior é o que está contigo. Maior é aquele que peleja por você. Mais são os que estão conosco. Maior é o que está na minha vida. Maior é o que está na tua vida. O Senhor é muito maior do que essa crise. O Senhor é muito maior do que essa enfermidade. O Senhor é muito maior do que esse problema. Muito maior do que essa luta. O Senhor é maior. E Ele está falando para cada uma de nós nessa manhã: não temas. Não temas. Olha com os olhos espirituais e veja. Naturalmente parecia tudo absurdo, impossível. Mas se nós olharmos espiritualmente, nós vamos conseguir ver que há solução. No versículo 17, nós vemos que Eliseu usou uma ferramenta que eu e você temos. Olha o que diz.
orou Eliseu. Olha a ferramenta que Eliseu usou. No meio daquela situação todinha onde o seu moço estava em desespero, o que Eliseu fez? Ele orou a Deus. Ele orou. Ele orou para que Deus abrisse os olhos. Para que abrisse os olhos do moço. Nós precisamos orar para que Deus venha abrir os nossos olhos. Para que a gente venha ver. Ver com os olhos de Deus. Não ver com os olhos humanos, mas com os nossos olhos espirituais. Deus ouviu a oração de Eliseu e abriu os olhos daquele moço e ele pôde contemplar que a presença de Deus estava ali com eles. Nós temos que ter essa certeza de que a presença de Deus está conosco. O recurso da oração é um recurso que nós precisamos usar o tempo todo. Nós sabemos que o diabo, ele está ao nosso derredor. Mas ao nosso redor há um exército que batalha ao nosso favor, que luta ao nosso favor. A mão do Senhor sempre está ao nosso redor para quebrar com o mal, para destruir fortaleza. Ao nosso redor há um exército dos céus. Havia um exército que vinha contra eles. Há um exército que vem contra nós. Mas há um exército preparado para guerrear ao nosso favor. Há um exército preparado para o nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Aquilo que humanamente a gente não consegue fazer, aquilo que humanamente a gente não consegue combater, há um exército de Deus para guerrear por nós. Que a nossa oração seja sempre: Senhor, abre os meus olhos espirituais mediante a essa situação. Me faça ver, Senhor. Me faça ver, eu preciso ver, Senhor, aquilo que humanamente eu não estou vendo. E o Senhor vai abrir os nossos olhos. Que venhamos usar com mais autoridade a ferramenta da oração, pois ela nos faz ver o mundo espiritual com mais clareza. E quando a gente vê o mundo espiritual com mais clareza, aí sim a gente consegue descansar em meio às adversidades. Ele orou e o moço viu. Aquele exército do Senhor poderoso que estava ali prontamente para guerrear ao favor dele. Então, irmãs e irmãos, nesses últimos dias que nós temos vivido aqui na Terra, não há espaço para ânimo dobre, né? Hoje eu creio, amanhã eu já não creio. Os tempos são trabalhosos, os tempos são difíceis, os ataques estão se intensificando. Mas somente aqueles que tiverem seus olhos fixos no Senhor conseguirão prevalecer até o fim. E que a gente venha abrir os nossos olhos espirituais, pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que não nos abandona em momento nenhum. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não será, ela é. O Senhor tem um melhor para cada uma de nós. A luta,
as dificuldades, pode parecer difícil para a gente, mas para o exército do Deus vivo, não. O Senhor, ele não perde, nunca perdeu e nunca vai perder nenhuma batalha. Nada surpreende Deus. Pode nos surpreender, assim como surpreendeu, né, o Geazi. Mas o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa, em momento nenhum. Ele tem o controle de tudo, ele está atento a cada situação. Tudo aquilo que o inimigo planeja contra nossas vidas, o Senhor sabe, ele está atento e ele prontamente se levanta a nosso favor. Que nós venhamos ser como o profeta Eliseu. Ver com os olhos espirituais. Estão vindo contra nós, mas aquele que é por nós é maior a tudo. É maior do que tudo. E nós vemos que, através da oração, o Geazi, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu ver que eles não estavam sozinhos naquela peleja. Nós não estamos sozinhos em nossas pelejas. Nós não estamos sozinhos em nossas lutas e em nossas guerras. Nós precisamos tomar essa palavra, porque muitas das vezes, antes da luta chegar, a gente fala dessa maneira, mas quando a luta chega, a gente... Mas é na prática, é na hora que a luta chega, que a gente tem que mostrar verdadeiramente em quem nós temos crido. Em quem nós temos crido. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, ele nos fez promessas. Ele prometeu que nós iríamos vencer. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que nos guardaria, que nos livraria, que nos fortaleceria. E essa semana eu conversando com meu irmão sobre uma situação, e ele me ensinou algo. Quando nós terminamos a conversa, eu falei para ele assim, não, vai dar tudo certo. E ele virou para mim e falou, não vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo na tua vida. Já deu tudo certo na minha vida. Porque a vontade de Deus é o que prevalece. E Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Sempre tem o melhor. E nós precisamos ter essa certeza. Que a afronta, a luta, a batalha, a guerra vem, mas Deus vem junto. Deus, ele envia reforço. Deus vai enviar reforço para a sua luta. Deus vai enviar reforço para isso que você está passando. Porque ele é um Deus que cuida. Ele não é um Deus que abandona. Ele não é um pai que abandona um filho. Nós temos que resistir em fé. Resistir em fé. Porque assim como o rei da Síria se levantou contra o povo de Israel, assim como o rei da Síria se levantou contra a vida de Eliseu, os deuses desse mundo, eles se levantam contra nós. Mas Deus foi com Eliseu. Deus foi com Israel. Ele é comigo e ele é contigo. Precisamos continuar crendo, avançando, orando, perseverando, fortalecendo um a outro. Assim como Eliseu, ele orou para que o Senhor mostrasse para o teu servo que eles não estavam abandonados sozinhos à mercê
do inimigo, que a gente também venha orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, para que Deus venha fortalecer a fé, para que eles vejam que o Senhor é que guerreia por nós. Amém, irmãs? Essa palavra é uma palavra de fortalecimento para cada uma de nós, porque nós temos passado por lutas, por dificuldades, mas eu quero te dizer nessa manhã, você vai vencer, o Senhor vai lutar por você, o Senhor é contigo, o Senhor tem preparado estratégias para que a gente venha vencer, o Senhor não vai permitir que o inimigo venha contra nós e nos vença, que nos derrote, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu filho, do teu marido, da tua esposa, Ele está cuidando, Ele cuida de você no seu trabalho, Ele cuida quando você sai para o seu lazer, Ele está cuidando de você 24 horas por dia, Ele cuida. E mesmo se ao amanhecer notícias ruins cheguem até nós temos que crer que o Senhor, o exército do Senhor, ele está ali. Ele está ali. E a mão dele vai prevalecer sobre nós. Porque o dono da nossa vida se chama Jesus. Ele comprou a nossa vida. Então, mal nenhum pode chegar até nós se não for permissão dele. E nessa manhã eu gostaria de te incentivar a continuar vendo toda a situação que você está passando com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. Aleluia. Essa luta não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou colocar mais um louvor. E é desse jeito, irmãs. Porque nós temos um Deus forte e tremendo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso ajudador. Ele guerreia por nós. Mesmo que pareça difícil. Mas o nome do Senhor Jesus prevalecerá sobre nossas vidas. Está passando por luta? Parece que você está cercado? Mas você está guardado pelo Senhor. E mal nenhum te atingirá. Porque aquele que te formou, aquele que te criou, é o que te guarda, é o que te respalda. Aleluia. Aleluia. O exército do Senhor está acampado aí na tua casa. O exército do Senhor está acampado aí no seu trabalho. O exército do Senhor está acampado aí onde você está nesse momento. Aleluias. Você está preocupado com teu filho? Os anjos do Senhor estão lá guardando, livrando, protegendo ele. Descansa no Senhor. Olha com os olhos espirituais. Você está guardado pelo Senhor. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia! Veja o exército do Senhor guerreando a teu favor nessa manhã. Eu
Eu creio nessa palavra. Creia também, meu irmão e minha irmã. As nossas guerras nós vencemos através da nossa fé, através da nossa oração. Não desista de orar, não desista de clamar. Mas eu não estou vendo ainda, Denise, eu só estou vendo luta. Mas com os olhos espirituais você pode ver a sua vitória. Com os olhos espirituais você pode contemplar a salvação na tua casa. Com os olhos espirituais você já pode olhar a sua cura. Com os olhos espirituais você já pode contemplar libertação do seu marido, do teu filho. Aleluias! O Senhor está guerreando por nós. O Senhor, Ele não está indiferente àquilo que nós temos vivido. Ele está guerreando, Ele está preparando. Aleluias! Precisamos crer. Creia. Aleluias! Creia na tua vitória. Creia na sua vitória. Creia em seu milagre. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tudo que o Senhor operou no passado, Ele opera nos dias de hoje. Ele é imutável. Nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. Creia. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove da bondade e da misericórdia do Senhor nessa manhã, meus irmãos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar mais uma vez. Pai, nesse momento, Senhor, juntamente com as minhas irmãs, eu quero entregar, Senhor, cada vida diante do seu altar. Senhor, nós temos vivido dias muito difíceis, Senhor, dias de lutas. Dias, Senhor, aonde a falta de esperança tem afetado corações de muitos. Mas nesta manhã, Senhor, Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor venha renovar a esperança, Senhor, nos corações. Que o Senhor venha renovar, Senhor, o ânimo, o vigor. Que o Senhor venha renovar a fé, Senhor. Fortalece, Senhor Jesus, a nossa mente. Fortalece, Senhor, o nosso físico, o nosso espírito, Senhor. Nos faz ver, Senhor, assim como o Senhor mostrou, Pai, para aquele moço. O seu exército lutando, guerreando, Senhor, protegendo, Senhor, a vida deles. Que nós venhamos ver, Senhor, também a sua presença, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal. Não permita, Senhor, que dúvidas, não permita, Senhor Jesus, que desesperança venha entrar em nossas mentes. Guarda nossas mentes, Senhor, contra as setas, Senhor, contra as dúvidas, contra os engodos, Senhor Jesus. A nossa esperança está em Ti, Pai. Não é na nossa força, mas é na força do Seu poder. Nós cremos no Seu poder, nós cremos que o Senhor é bom. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, Senhor. Que os olhos espirituais, a visão espiritual venha se abrir, Senhor, em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual venha cair por terra, Senhor. Que tudo aquilo, Pai, que Satanás vem tentado, Senhor, ofuscar a nossa visão, caia por terra, Senhor. Nós iremos prevalecer na autoridade do Seu nome.
Guerras e lutas virão, mas as vitórias também virão, Senhor. Porque nós temos promessas de vitória sobre nossas vidas. Pai, repreenda toda represália, Senhor. Essa mãe que tem chorado, Pai, pelo teu filho. Essa mãe que tem colocado diante de ti, Senhor Jesus, as suas petições. Que o Senhor venha continuar fortalecendo o seu coração, Senhor. Na certeza, Pai, do seu agir. Assim como diz a sua palavra, crie, por isso falei. Nós falamos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor. Amém. Irmãs, continue lutando a sua guerra, que o Senhor vai te dar vitória. Amém? Amém? Fique na paz de Cristo Jesus.